Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia. Hoje é dia 13 de novembro de 2022 e queremos iniciar nosso culto virtual cumprimentando a todos e todas que nos assistem, agradecendo ao Deus da vida por mais um dia. Deus tem estado conosco e por isso agradecemos. Invocamos no início desse culto a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Lembremos da Bíblia Sagrada a grande comissão que está em Mateus 28, a partir do versículo 18, que nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, segundo domingo de novembro, é um dia especial na Igreja Metodista. Comemoramos o dia do pastor e da pastora aposentados. Agradecemos a Deus por essas vidas preciosas e por suas famílias. E mais ao final desse culto, teremos uma homenagem a estes queridos irmãos e irmãs. Nosso culto presencial acontece hoje às 10 horas na Catedral. Acolhemos a presença do reverendo Antão Tadeu Pereira Carpes, que nos trará a palavra. Seja bem-vindo, reverendo Antão. Lembramos que temos atividades semanais que nesta semana, na terça-feira, estarão suspensas. Portanto, nosso culto de terceira idade com reunião de oração não estará acontecendo. Rogamos a Deus as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, desejando-lhes muita saúde. Lembramos também que esta semana realiza-se o Concílio Regional. Oremos por esta atividade. Lembramos também que nossos dízimos e ofertas podem ser entregues pelos meios virtuais, depósito bancário ou chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor.
Queremos adorar o nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Deus de graça e de bondade, nesse dia tão especial, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que tu tens feito e por tudo que tu ainda hás de fazer em nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, por nossas famílias, por nossas comunidades, pela Lomba do Pinheiro, pelo Lar Otília Chaves. E em especial, Senhor, hoje queremos agradecer pelas vidas pastorais que estiveram nesta igreja. Desde o reverendo João Correia até hoje a reverenda Luane e o pastor do plano. Que essas vidas, Senhor, continuem a ser exemplos para todos e todas nós. E em especial, Senhor, essa semana queremos te pedir que tu estejas guiando o Concílio Regional da Igreja Metodista na 2ª região. Tu sabes, Senhor, das nossas necessidades, tu sabes, Senhor, da nossa paixão missionária e, portanto, nós te pedimos ter presente nesta reunião. Conduz o nosso concílio. Continua a abençoar-nos a todos e todas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos e juntas o hino Seu Maravilhoso Olhar. Transformou
Bom dia, Bispo Luiz, Pastora Luane, Pastor Diplan e comunidade metodista da Catedral. Quem vos fala é o pastor Antão Tadeu, aposentado desde 2017. O tema que eu estarei abordando é capítulo 47 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 12. A torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez uma volta, ou dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam, o que me davam pelos tornozelos. Mediu mais de 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas tinham crescido e elas deviam... Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis ao mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Glaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de uma a outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos e irmãs, um côvado, ele é aproximadamente 45 centímetros, o que significa mais ou menos 2 palmos da nossa mão. Portanto, o texto bíblico trata sobre esse assunto, e eu gosto muito de colocar um título quando faço as mensagens. E o título que estou colocando neste momento, para compartilhar com a igreja, neste momento de comemoração do dia do pastor, da pastora, aposentado, aposentada, eu coloquei o título de Medidas. Ezequiel é o profeta do exílio. Ele e seu povo estão vivendo um tempo bem complicado.
Eles estão dentro do chamado cativeiro babilônico. Isso acontece aproximadamente aí 6 séculos antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo, portanto, mais ou menos 2.620 anos atrás. Este capítulo 47, nos 12 primeiros versículos, fala do amor de Deus restaurando o seu povo. Como isso é importante num momento histórico pelo mundo inteiro, onde esse povo de Deus precisa ser restaurado com base verdadeiramente na mensagem bíblica, não nas teorias ou ideologias humanas. Esse Deus maravilhoso é o Deus que dá um trato especial para cada um de nós, para todo o seu povo, para toda a sua igreja. Essa expressão medir, ela aparece nos versículos 3, 4 e 5, num total de 5 vezes. O que é medir? Importante sabermos o que é esse medir. Medir é conferir, é verificar com exatidão. É o mesmo que pesar. Deus hoje está medindo a igreja, medindo os obreiros, medindo os cristãos, medindo pastores e pastoras, medindo bispos e bispas e medindo também, naturalmente, as diferentes denominações. Aí surge uma nova pergunta, um novo questionamento muito importante para todos nós. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos na medida de Deus? O que acontece com pais e mães quando os seus filhos não são encontrados na medida certa? Deus sempre oferece oportunidades e novas oportunidades toda vez que nós falhamos, que nós caímos, porque ninguém de nós é perfeito. O texto bíblico fala de um rio. A expressão rio aparece nos versículos 5, 6, 7, 9 e 12, totalizando 5 vezes. Agora, o que acontece por onde esse rio mencionado no texto passa? O que muda na realidade de todo aquele território por onde esse rio de Deus está passando? Saúde é a primeira coisa que nós percebemos. Isso acontece nos versículos 8, 9 e 11. A palavra aparece 3 vezes. A expressão saudável e no versículo 12 a expressão saúde. Outra coisa importante que aparece aí é prosperidade, abundância, fartura. Haverá muitíssimo peixe em multidão excessiva. Não é a palavra prosperidade como o mercado religioso moderno tem trabalhado. Aqui nós temos que fundamentar que essa prosperidade é a verdadeira prosperidade bíblica, não é aquele dá lá, toma cá, que muito tem acontecido aí nos meios televisivos. Logo na sequência, nós percebemos a palavra vida. Isto acontece no versículo 9, por 2 vezes, afirmando que tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Estamos aí, está acontecendo no mundo a COP27. Então, por que eu estou falando isso da COP27? Porque há um grande debate internacional sobre o combate à poluição. Isso eu não vou entrar em detalhes porque não é o fórum para esse assunto. Mas a grande questão é a vida, nós precisamos que continue a vida no planeta Terra, necessitamos lembrar dos nossos netos, filhos, bisnetos, para que tenhamos uma vida sem poluição. No versículo 12, Deus quer que nossas vidas sejam assim. Que maravilha quando as nossas vidas estiverem em conformidade com tudo isso que é dito nos versículos bíblicos deste capítulo 47 de Ezequiel. Como é o rosto, a casa da igreja, a casa e o rosto dos filhos de Deus, conforme diz em Efésios, capítulo 5, versículo 27.
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus está permitindo que esse rio passe pela sua igreja, pela sua vida, pelos nossos lares. Esse rio hoje está passando por você. É importante aprofundarmos essa reflexão nas nossas vidas. Agora, continuemos a nossa reflexão. De onde, de que lugar, onde estava a nascente do rio? Veja, por exemplo, ali já o versículo 1, debaixo do limiar, do altar. O que é a palavra altar? Qual o seu significado verdadeiro? Altar significa consagração, entrega, submissão, renúncia e oração. Será que nós estamos dispostos, prontos para ficar nesse altar de Deus? Há um altar em nosso lar? Há um altar bíblico, espiritual em nossa igreja? Há esse altar em nossas vidas? Quanto tempo nós gastamos no altar? Com certeza, nós investimos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo em muitas coisas. A Igreja Metodista, graças a Deus, nesses anos todos dentro dela, eu sou muito grato a Deus, a Igreja Metodista não tem, assim, regras, tipo, é pecado assistir futebol, é pecado assistir novela. Podemos assistir o que quisermos, desde que com um senso crítico. Agora, uma pergunta muito importante. Nós gastamos muitíssimo mais tempo nessas coisas ou gastamos um tempo bem considerável e razoável no altar de Deus? Partindo para a conclusão desse tema que eu coloquei o nome de medidas. Portanto, tudo que Deus quer é que nos disponhamos a entrar no rio da sua graça. A palavra água aparece nos versículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12, num total de 13 vezes. Não queremos água somente pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos. Queremos mergulhar nos rios do Senhor. E Deus é tão maravilhoso que nós não precisamos nem saber nadar nos seus rios. Podemos não saber nadar num rio, no mar, mas com certeza nas águas de Deus nós podemos e devemos nadar surfando na onda do Espírito Santo. Pastores e pastoras aposentados. Neste segundo domingo de novembro, estamos lembrando a vida tão dedicada e tão consagrada a Deus dos colegas e as colegas que trabalharam durante muitos e muitos anos. E agora, de 5 anos para cá, 4 anos e pouco, eu estou sabendo na prática o que significa ser pastor aposentado na Igreja Metodista. Eu sou grato a Deus pela valorização que a Igreja Metodista dá aos seus pastores e pastoras aposentados, aposentadas. Eu sou grato a Deus porque verdadeiramente nós estamos inseridos no contexto. Eu me sinto muito bem na igreja, aqui no Distrito Metropolitano, onde, inclusive, a reverenda Luane é a nossa superintendente distrital. Então, tenho sido convidado, recebido vários convites, a agenda às vezes está cheia, mas isso é maravilhoso, porque a igreja não nos coloca de lado e importante, pastores e pastoras aposentados, eu tive excelentes exemplos dos mais velhos, mais idosos, claro, eu tive excelentes exemplos em que eles também jamais colocaram a igreja de lado, ou seja, a gente não pendurou a chuteira, a gente está aposentado por uma questão estrutural, institucional, mas está sempre disponível para
para atender os chamados da igreja. Sempre disponível até alguns colegas pastores para compartilhar algumas experiências do ministério pastoral, e por isso eu tenho certeza que eu sou grato e demais colegas, pastores e pastoras aposentados, aposentadas, também são gratos e fazem parte dessa grande equipe que se aposentou do ministério pastoral, mas não se aposentou do compromisso com Deus, do compromisso com a palavra, do compromisso com a Igreja Metodista. Eu, pessoalmente, guardo inúmeros exemplos bons, inúmeras experiências boas, porque aquelas que não são tão boas, a melhor coisa que tem não é esquecer, mas superar, porque é assim que nós caminhamos olhando para Cristo Jesus, o nosso alvo soberano. Inclusive, quero compartilhar uma experiência minha, pessoal. Agora eu quero falar para os pastores e pastoras mais jovens, esses que estão começando, que estão nos primeiros anos de ministério pastoral. Há muitos anos atrás, eu posso dizer, Deus me orientou a fazer uma previdência privada complementar da aposentadoria do INSS. Eu quero dizer para todos vocês, foi uma experiência e está sendo uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Aí eu fiquei muito na dúvida, mas eu vou fazer uma previdência privada de quanto? Olha só, eu vou para o texto bíblico, toda a experiência de José no Egito, não vou contar toda a história dele, não há espaço para isso, mas a experiência de José no Egito. Aí José foi orientado por Deus que quando viesse o tempo das vacas magras, ele recolhesse aos celeiros 1/5 de toda a produção. O que é 1/5? Vamos um pouquinho só para o lance matemático aí, 20%. Deus me orientou a pegar 20% do que eu recebia e fazer disso aí uma previdência privada. Sabe o que eu fiz? Fiz exatamente como Deus orientou. Resultado, hoje eu tenho, não é uma fortuna, mas eu tenho uma previdência privada e eu sugiro, não estou dizendo que ninguém tem que fazer qualquer coisa, apenas uma modesta sugestão, que os pastores mais jovens pensem nisso. Esses pastores e pastoras mais jovens são os futuros aposentados. Vamos para mais um texto, concluindo totalmente a mensagem. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos deixando esta reflexão e fazendo aqui uma ligação direta com o dia do pastor, da pastora aposentados. Verdadeiramente, nós, pastores aposentados, temos clareza, temos consciência de que nós podemos e devemos continuar sendo justamente esta postura de que do nosso interior fluirão rios de água viva, fazendo dentro das suas possibilidades, das suas limitações, uma visita para pessoas necessitadas, fazendo alguma coisa pela obra de Deus, pela obra espiritual, pela obra social, enfim, algo que venha acrescentar na vida dos pastores e pastoras que estão na ativa. Eu sempre tenho conversado aqui na Igreja Metodista Canoas, nós moramos aqui pertinho da igreja, eu sempre tenho conversado, olha, meu irmão, minha irmã, quando alguém vem conversar um assunto referente ao pastor ou pastora que esteja como titular na igreja. Meu irmão, minha irmã, eu não sou o pastor da igreja. Conversem com o pastor que está aí, ele é o nomeado pelo bispo, ele é a pessoa responsável pela igreja, eu estou aí para prestar serviço, eu estou à disposição da igreja para fazer aquilo que possa ser edificante, que possa construir. Deus colocou no meu coração, nós temos um irmão da igreja
que está num asilo aqui próximo do centro de Canoas. Esse irmão, ele não pode praticamente sair do asilo atualmente, mas ele gosta muito de leitura. Ele gosta, e a leitura é uma verdadeira terapia para ele. O que acontece? O que eu fiz? Eu levo para ele com muita alegria, com muita satisfação no coração. Todos os sábados eu levo lá para aquele querido irmão o jornal Zero Hora. Ele gosta muito do jornal Zero Hora, pelas leituras dele e tudo. E ele fica muito feliz. Então eu vou lá, converso com ele sobre o time do coração dele. Não importa o time do meu coração, o que importa é o time do coração dele. Isso está acima de qualquer coisa. Então, eu converso com aquele irmão todo sábado de manhã ou mais tarde, à tardinha, eu levo lá o jornal para ele. E eu percebo a alegria, a felicidade daquele irmão. Não estou contando isso como vantagem de que eu faço e aconteço, nada disso. O orgulho nunca esteve no horizonte da minha vida. Eu estou contando isso com gratidão e satisfação por esse serviço social que Deus me orientou a fazer. Queridos e queridas, que Deus abençoe todos vocês. E eu gosto de encerrar dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. Os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar para onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando
Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. Muito vasta é a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se, pois, há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me ouvir, eu direi: meu Senhor, confiado em ti, irei para onde eu deva ir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, sempre a ti, pronto a obedecer. A história da criação do Dia do Pastor e da Pastora aposentados é muito bonita. Foi uma ideia inspirada da nossa saudosa irmã Letícia Pantalhão, que foi aprovada no Congresso Distrital das Mulheres no Rio de Janeiro e depois da própria Federação Regional. Hoje, essa comemoração faz parte do calendário oficial de nossa igreja em todo o Brasil. O primeiro culto comemorativo foi realizado na Igreja Metodista de São João, hoje chamada de Igreja de Gamboa, no segundo domingo de novembro de 1959, que naquele ano caiu no dia 8. O culto do dia 12 de novembro é, portanto, a 48ª comemoração do Dia do Pastor e da Pastora aposentados. Relembremos algumas palavras do reverendo Gonçalves, no expositor cristão, sobre aquele culto. Ele disse: a reunião foi solene. O templo estava repleto de paroquianos de várias igrejas do distrito. Correu a programação como deveria ser. Na sua prédica, o reverendo Baggio discorreu com exuberância de referências, definiu preciosas lições, recompôs, digamos assim, o sentido do ministério itinerante em todo o valor de sua realidade vivida por pastores e pastoras fiéis, e ainda com generosas palavras mencionou cada um dos aposentados e aposentadas para que lhes esclarecer o mérito do ministério pastoral. E como ainda, entrados para a categoria de aposentados, continuam aplicando seus dons para a causa em várias ordens de suas ocupações. A reunião teve boa música e ainda o canto 3 vezes do coro da Igreja Metodista da Penha, canto cujo efeito não foi apenas para os ouvidos, mas também para o coração, porque de fato não cantaram só com os lábios, mas a bondade e o gosto, assim do regente como dos coristas, com simpatia sensivelmente fraternal. Após essa parte em que os aposentados foram alvo de robustas expressões de amor cristão por parte das sociedades de mulheres, falou por si e também pelos colegas aposentados o abaixo assinado. Agradeceu como tinha que ser a carinhosa surpresa feita pela bondade das irmãs. Lembrou-lhes que cada um dos colegas ali presentes estaria solícito por dizer grandes coisas de suas atividades pastorais, cada um mais empenhado que o outro em recapitular o quanto Deus fizera por eles em várias paróquias e como e por quanto tempo. As sociedades metodistas mulheres fincaram um novo marco na história da Igreja Metodista do Brasil, marco assaz amparado de largos propósitos e de si convidativo para a segunda jornada dos pastores já aposentados, mas ainda operários da grande causa do Senhor, seu Mestre e Salvador. Por isso, somos gratos e gratas a Deus pelas vidas dos pastores e pastoras Alfeu Vaz Silveira, Adão da Silva Barreiro, Antônio de Pádua Brito Menezes, Esther Fogaça Krieger, Elza Maria Roban Zenkner, Norberto da Cunha Garim, Jussara Gotter Cavalheiro, Antão Tadeu Pereira Carpes, Maria de Lourdes Carpes Neves, Mara Aparecida de Freitas, Aristide de Souza Cavaleiro, Sidnei Farias da Silva, Normélia Litz Machado, Almerindo Gonçalves Pedroso, Clorir Trindade de Oliveira, João Fernando de Andrade Morbini, Mércio Newton Meneghetti, Luiz Colato, Iraci Strevedit, de Morvan de Mello Trelha, Maria Inês Simeone, Luiz Eduardo Prates da Silva, Vera Luci Machado Prates da Silva e Tânia Mara Vieira Sampaio. A homenagem da Catedral Metodista de Porto Alegre a todas e todas vocês que tanto se doaram por nossas vidas. Um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Deus continue abençoando. Amém. E agora, minhas irmãs,
e meus irmãos. Que a benção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre nós. Esteja com o povo chamado metodista e conosco permaneça, com todo o povo de Deus, agora e pelos séculos sem fim. Amém e amém.